Em agosto de 2014, estava sendo lançado na Netflix o desenho BoJack Horseman. Um desenho que na época muitas pessoas acharam estranho e não entenderam o que ele estava abordando. Ele foi um desenho mais para o público adulto, porque ele tem algumas piadas adultas e aborda alguns temas que são um pouco pesados. Só que poucas pessoas perceberam o que esse desenho fez para a sociedade. BoJack Horseman foi um desenho à frente do tempo dele. Esse desenho foi o desenho responsável por abordar diversas coisas que a sociedade não estava preparada naquela época. BoJack Horseman foi um dos primeiros desenhos a ter notoriedade que estava falando sobre depressão. Hoje em dia todo mundo sabe o que é depressão, todo mundo sabe muito sobre saúde mental e hoje em dia temos diversas obras que abordaram esse tema. Tem aqui no canal mesmo análises sobre diversas obras que falaram sobre saúde mental. Mas em 2014, antes dessa obra lançar, a gente não tinha nenhuma outra obra com tanta notoriedade que tivesse o tema de saúde mental. Você com certeza se lembra sobre como era a sociedade lá para 2013, 2014 da vida? Depressão e saúde mental eram tabus sociais aonde que ninguém gostava de falar sobre isso, ninguém queria falar sobre isso e as pessoas taxavam quem tinha depressão como louco. Mas aí a nossa sociedade começou a passar pelo processo de antropologia. Sim, aquela palavra que você escutou na escola e não lembra o que é até hoje. Antropologia, se você não lembra, é basicamente esse campo de estudos que a sociedade tem para estudar o ser humano e estudar a sociedade como um todo, estudar nossa cultura, estudar nossa ciência e desenvolver tudo isso como sociedade. No caso, a nossa sociedade começou a ter essa antropologia com saúde mental nesse século. A cada ano que se passa, a gente está conversando sobre saúde mental, sobre coisas psicológicas e estamos evoluindo sempre. As pessoas naquela época tinham um preconceito muito grande sobre falar sobre saúde mental e sobre falar sobre como elas se sentiam. E isso causou a depressão virar um tabu. As pessoas não queriam falar sobre isso, não queriam falar sobre depressão e como combatê-la. E aí, como eu acabei de falar, a gente teve essa antropologia e hoje a gente é uma sociedade mais saudável nesse assunto da saúde mental. Mas assim como todas as metamorfoses sociais, sejam positivas ou negativas, todas elas têm uma justificativa. A gente tem que analisar o que levou a essa mudança. No caso, encaixando nesse vídeo, o que fez saúde mental e depressão deixar de ser um tabu aos poucos? O que fez saúde mental deixar de ser um tabu por completo? Porque uma coisa é os cientistas, os psicólogos conversarem sobre isso abertamente, porque eles são profissionais. Mas o que fez saúde mental deixar de ser um tabu por completo e começar a ser conversado por todas as pessoas sem nenhuma restrição? O que levou as pessoas a entenderem que isso é um problema social real e que não é uma frescura das pessoas que fez elas melhorarem a sociedade? Então, é exatamente aí que BoJack Horseman entra. Quando a gente pensa em alguma obra que retrata bem e com profundidade explicando como é o sentimento das pessoas e como é uma depressão, a gente automaticamente pensa em BoJack Horseman. BoJack conseguiu retratar muito bem o que leva a pessoa a ter uma depressão, que seria um trauma mal superado que ela tem. BoJack consegue retratar o que intensifica uma depressão e o que diminui ela, e diversas outras coisas que nenhuma obra tinha tido a coragem de retratar. Tudo nesse desenho é absurdamente poético e metafórico. Até o fato do protagonista ser um cavalo e ser o BoJack Horseman, né? Horse, cavalo, e man, homem, simboliza bastante sobre o que é ser um ser humano na nossa sociedade. Os cavalos geralmente são caracterizados por carregar muito peso, carregar as pessoas, assim como nós seres humanos carregamos diversos problemas todos os dias. É como se a gente tivesse com uma carga imensa nas nossas costas que a gente tem que carregar todo dia e tem que se manter firme para continuar vivo. E o BoJack representa isso, representa como ele tá carregando um peso enorme na cabeça dele, como ele tá lidando com uma depressão que é uma carga muito pesada. Simboliza nós, seres humanos, carregando essa carga pesada também. Você que está assistindo a esse desenho entende mais ou menos o que o BoJack está sentindo, entende por que ele está nessa situação, como, por exemplo, você entende que a infância dele foi muito complicada, que os pais dele foram abusivos de diversas formas e que justifica ele estar naquela situação. E você vai compreendendo que se a vida dele tivesse sido um pouco mais fácil, talvez ele não tivesse tão triste com a sociedade, tão triste com ele mesmo. Talvez ele não tivesse tão doente. Só que além de você compreender por que o BoJack tá naquela situação, você, espectador, consegue também se identificar.
E isso é algo muito importante nesse desenho que fez esse desenho mudar a sociedade. BoJack Horseman é um grande despertar social. Várias pessoas na sociedade passam por depressão e passam por diversos outros problemas psicológicos, só que elas não compreendem o que elas estão passando. E principalmente naquela época, em 2014, ainda era mais difícil as pessoas entenderem o que elas tinham, porque, como eu falei, isso ainda era um tabu. E ainda por cima, quando algumas pessoas sabiam o que elas tinham, algumas não procuravam ajuda mesmo assim, porque não entendia que o que elas estão passando pode fazer muito mal pra elas. Tem várias pessoas na sociedade que passam por depressão, passam por ansiedade e coisas parecidas, só que não procuram ajuda porque pensam que isso não vai prejudicar a vida delas como indivíduo e em sociedade. Só que essas pessoas que estão estáticas no mundo, que têm uma doença e não quer tratar ou não sabem que tem uma doença, ao assistir BoJack Horseman, elas têm algumas respostas. A primeira resposta é que se elas se identificarem com esse desenho, se identificarem com o BoJack, que passa por coisas sérias, essa pessoa começa a entender que o que ela tem é muito sério e talvez ela busque um tratamento. Mas quando a pessoa já sabe que ela tem alguma coisa, já apresenta sintomas, mas mesmo assim não busca se tratar, não busca ajuda, ela entende vendo o BoJack Horseman que isso pode derrubar muito a vida dela. Usando de novo aquele exemplo da infância do BoJack, que a gente, espectador, entende que a vida dele foi dura porque a infância dele não ajudou ele, você, indivíduo que tá assistindo esse desenho, assiste a ele e entende que talvez você tenha problemas na sua infância que te atrapalhem até hoje. E esse desenho consegue fazer isso em você, ele consegue te despertar vontades. Seja a vontade de você se tratar ou a vontade de você entender o que você tá passando por se identificar com os personagens desse desenho. E aí eu te pergunto, que obra teria toda essa coragem de retratar a depressão, de retratar os efeitos e causas disso tudo na vida de alguém e passar pelo risco de talvez prejudicar a vida das pessoas, de talvez explicar ou retratar de maneira errada o que é isso e retratar de maneira errada como ela atrapalha a vida dos seres humanos? Que obra teria a coragem de falar sobre depressão em 2013, 2014, nessa época aí? BoJack Horseman teve essa coragem. Antes de BoJack lançar, é óbvio que diversas outras obras retrataram depressão e retrataram coisas sobre saúde mental. Só que antes de BoJack parece que tudo era não muito explícito. As obras ficavam tipo, olha, tem esse personagem aqui, ele é um pouco triste na vida dele, ele não tem energia pra nada e talvez ele passe por uma depressão. Nenhuma obra era clara e explícita mostrando a depressão de alguém, falando tipo, olha, esse personagem passa por depressão e tá lutando contra uma, tá tentando sair dessa. E principalmente antes de BoJack Horseman lançar, não existia uma base de dados, entre aspas, sobre como fazer uma obra que fala sobre saúde mental. Não existia uma fórmula de abordar isso da maneira certa, de falar sobre isso de uma maneira correta. E tudo isso mudou quando BoJack Horseman lançou. Essa obra conseguiu retratar muito bem e explicar muito bem o que a gente como ser humano passa. E diversas outras obras surgiram depois usando essa mesma fórmula. E quem ganhou com tudo isso foi a sociedade. Diversas pessoas começaram a conversar sobre esse desenho e lá no fundo elas estavam conversando sobre saúde mental. A gente como sociedade ter dado notoriedade para desenhos como o BoJack Horseman que abordam coisas tão sensíveis foi muito bom para a sociedade, porque geralmente esses temas não são conversados no cotidiano, principalmente naquela época eles eram um tabu. E se hoje em dia depressão e saúde mental não são mais um tabu, é porque a gente teve obras como essa. Teve obras como o BoJack Horseman que incentivou esse diálogo entre as pessoas. E se hoje diversas obras abordam esses temas, talvez elas abordam pelo impacto social que BoJack Horseman fez. Talvez tudo isso começou com BoJack Horseman. BoJack acabou contribuindo para essa nossa antropologia. Ele acabou descomplicando e ensinando as obras sobre o que fazer se elas precisarem falar sobre depressão. Essa obra serviu como base para outras empresas explicarem com coesão o que é uma depressão, por que um personagem passa por uma depressão e por aí vai. Ela ensinou pra gente que precisa explicar por que um personagem está passando por aquilo, o que esse personagem pode fazer para sair dessa, e principalmente o que esse personagem pode fazer para alcançar a felicidade. A gente vai vendo na narrativa desse desenho o BoJack lutando contra essa depressão forte e ele vai aprendendo bastante sobre a sociedade e sobre ele mesmo.
Essa obra consegue mostrar pra gente o que fazer e o que não fazer quando você passa por uma depressão. E além de se comunicar com a gente sobre o que fazer, ela também se comunica com outras empresas, falando tipo, ei, se você quiser falar sobre depressão, fala sobre o que fazer, fala sobre o que levou o personagem a estar nessa situação, porque você tá ensinando o seu público sobre o que fazer. Dessa forma, essa empresa hipotética que a gente tá falando, que fez alguma obra sobre saúde mental, pode continuar ganhando rios de dinheiro, só que contribuindo para a sociedade de alguma forma, porque as pessoas estão entendendo ali o que está acontecendo e estão aprendendo muito sobre saúde mental e estão levando esse conhecimento para outras pessoas quando conversarem sobre essa obra. Assim como as pessoas passaram o conhecimento conversando sobre BoJack Horseman, falando, você viu, esse personagem tem depressão, sei lá o que, e as pessoas começaram a conversar sobre isso e no fundo estavam conversando sobre saúde mental. Se hoje a gente tem diversas pessoas que falam abertamente sobre saúde mental e que buscam se tratar ou usaram de inspiração algum desenho para ir se tratar, isso tudo começou lá no BoJack. E é isso que poucas pessoas perceberam. Poucas pessoas perceberam como o BoJack Horseman mudou o mundo.